Como é que a gente criou uma linguagem única para entender um território tão complexo e fascinante como o corpo humano? Nessa análise, a gente vai mergulhar na história de como a anatomia saiu do caos para chegar a um mapa claro que todo mundo consegue ler. Bom, para começar, a gente precisa entender uma coisa. Na sua essência, a anatomia é uma ciência que se baseia em ver, em observar diretamente. A própria palavra já entrega o jogo, né? Anatomia, cortar em parte. É uma jornada de exploração que envolve dissecar para literalmente ver o que tem por dentro. E essa vontade de mapear o nosso mundo interior, olha, não é de hoje não. Ela sempre fascinou pensadores e artistas como a gente vê nesses esboços incríveis do Leonardo da Vinci. Agora, vamos falar dos primeiros exploradores que realmente começaram a desenhar esse território desconhecido, mudando para sempre o jeito como a gente enxerga o corpo. O interessante aqui é o contraste. De um lado, figuras de antiguidade como Hipócrates e Galeno, que tiravam suas conclusões estudando animais. Do outro, Andreas Vesalius, que fez algo revolucionário para a época. Ele insistiu em olhar para o corpo humano de verdade. E foi ao deixar os textos antigos de lado e observar a realidade com os próprios olhos que Vesalius corrigiu erros que já duravam séculos. Ele abriu o caminho para a anatomia que a gente conhece hoje e, não à toa, é chamado de pai da anatomia moderna. Só que essa nova era de descobertas trouxe um problemão, uma crise que ameaçou parar todo o progresso da ciência, uma falha completa na comunicação. Pensa só, anatomistas em várias partes do mundo faziam descobertas, mas cada um dava um nome diferente para a mesma estrutura. O resultado? Uma confusão total. Um bom exemplo é a glândula pineal. Essa parte minúscula do cérebro chegou a ter cerca de 40 nomes diferentes. 40! Imagina só tentar discutir ciência desse jeito. E a escala do problema era absurda. Existiam mais de 40 mil termos anatômicos diferentes sendo usados no mundo. Era uma verdadeira torre de Babel científica, onde ninguém conseguia se entender. Diante dessa bagunça, a comunidade científica precisava de uma solução. E a resposta foi genial: criar um mapa e uma linguagem padronizadas que todos pudessem usar. A solução foi super elegante e se baseou em 3 pilares. Primeiro, definir um ponto de partida comum. Segundo, criar uma espécie de grade de coordenadas. E terceiro, todo mundo concordar em usar os mesmos nomes para tudo. O ponto de partida é a posição anatômica. Pensa nela como se fosse o norte de uma bússola. Não importa como o corpo esteja posicionado, todas as descrições partem daqui. Isso garante que todo mundo está olhando o mapa da mesma forma. Em seguida, vêm os planos. Eles funcionam como as linhas de latitude e longitude do corpo, sabe? Cria uma grade que permite descrever a localização e a orientação de qualquer estrutura com uma precisão incrível. E, finalmente, a nova linguagem. Aqueles 40 mil termos foram reduzidos a um sistema lógico, baseado no latim. Palavras como medial, lateral, anterior e posterior acabaram com a ambiguidade. Agora sim, todos falavam o mesmo idioma. Certo, agora que existe um mapa padrão, chegamos a uma questão fascinante, porque, na prática, o mapa interno de cada pessoa é um pouquinho único. Aqui é muito importante entender a diferença entre variação e anomalia. Uma variação anatômica, tipo um estômago com formato um pouco diferente, é normal, não afeta a função do corpo. Já uma anomalia é uma diferença que causa algum distúrbio funcional. A poliodactilia, que é nascer com um dedo a mais, é um exemplo clássico de anomalia, porque altera a estrutura de um jeito que impacta a função que a gente considera padrão. Mas toda essa exploração do corpo, seja ele padrão ou com variações, nos leva a uma reflexão final, e muito profunda: a responsabilidade ética que vem com esse estudo. É fundamental a gente lembrar que os mapas que os anatomistas estudam não são desenhos abstratos. Eles vêm de pessoas reais, que fizeram um presente imenso para a ciência. O respeito por essa doação é a base de tudo. Isso nos deixa com um pensamento final. Se cada corpo conta uma história única, a grande questão para a ciência e para todos nós é: como garantimos que essas histórias sejam lidas com a honra e o respeito que seus autores merecem?